Olha, sábado, Luiz, sexta-feira, né, o casal Roberto Justus e Ana Paula Sibert publicaram uma foto do casal com a filhinha de 5 anos. Isso. E ela com a bolsa de marca. Tá aí a foto, né? Menina linda, né, rapaz? Qual o crime, Renato Bahia e Luiz Henrique, de uma criança de 5 anos postar uma foto com a bolsa de R$5.000? Qual é o crime? O pai é milionário, é um dos publicitários mais famosos do Brasil, tem uma carteira de clientes que multinacionais da publicidade já tentou comprar várias vezes, fez um programa de sucesso no Brasil onde ganhou milhões, o aprendiz, ganha dinheiro só com conselho, tem condições, declara o imposto, trabalha, ninguém nunca escutou que Roberto Justo roubou, desviou, sonegou, ninguém nunca escutou. O crime do cara foi postar uma foto da mulher com a criança de 5 anos de idade com a bolsa que custa R$5.000. Por exemplo, Lula aparecer com gravata de 3 mil, com relógio de 80 mil, não é crime para esse povo. Ninguém pergunta como ele conseguiu comprar. Mas uma criança que o pai é milionário com a bolsa de 5 mil, aí aparecem os aloprados, inclusive um professor, né, que já foi inclusive do diretório do PT, dizer que a moça merece a guilhotina. Olha só guilhotina. Tá aí o comentário. A menina, né? A menina, a criança. De 5 anos de idade. Né? E aí, Luiz, é aquela hipocrisia da esquerda. A primeira-dama do Brasil só se veste na grife. Ela foi vista sexta-feira num shopping no Leblon. Só se veste na grife. Foi pro Rio de Janeiro, pro BRICS, foi comprar onde? No shopping do Leblon, mais caro do Rio. Ninguém pergunta de onde vem o dinheiro. Ninguém pergunta, ela tem salário de quê? Quanto ela ganha por mês? Como é que ela só se veste com grandes marcas? Ninguém questiona Lula do Cartier, dos vinhos que ele toma caríssimos, dos sapatos Ferragamo, das gravatas Hermès. Ninguém pergunta, Luiz. Ninguém pergunta. Mas a menina, os aloprados da esquerda foram lá trucidar a garota. Não é? E o outro, depois que um escreveu só guilhotina, o outro foi lá e disse, tem que matar mesmo. Escreveu, tem que MTR mesmo. Eu fico me perguntando, Luiz Henrique, qual crime esse casal cometeu? Enfim, não poderia ter sido pior. O professor é titular da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o Marcos Dantas, certo? Ele já foi da direção do PT e já exerceu o cargo de secretário de Educação à Distância do MEC, secretário de Planejamento e Orçamento do Ministério das Comunicações e integrante do Conselho Consultivo da Anatel na primeira e na segunda gestão de Lula. Isso aqui é mais um dos... Teve uns internautas que se apressaram e fizeram uma comparação da bolsa da filha do Roberto Justus com a bolsa que a deputada Érica Hilton apareceu e comprovaram que a bolsa que a deputada Érica Hilton utiliza é mais cara do que essa bolsa aí, mas eu não vou entrar nesta polêmica com a Érica Hilton aqui não, eu vou só dizer o seguinte: lamentável, a gente vive numa democracia, na internet existem 3 leis. A gente pode dizer que esse é o amor do bem, o ódio do bem, isso? Né? O ódio do bem? Podemos sim. Na internet aprendi isso com Gleb Duarte, um craque no marketing digital. Ele disse que as pessoas não leem, as pessoas são sem noção e as pessoas, elas sempre estão ali querendo um afago, são muito carentes. Essas leis são naturais, são universais e eu escutei isso há 20 anos e segue sendo de fato a prata do dia, assim. Eu lamento profundamente a declaração do professor, mas o que eu mais lamento aqui, e acho que ele vai ser alcançado pela força da lei, porque certamente a própria esposa de Roberto Justus já veio a público dizer que ele de fato será processado e tem que ser processado realmente. Sem precisar bloquear o perfil dele, né? E é assim que funciona, porque existem instrumentos jurídicos no Brasil que permitem que alguém que se sinta, como certamente o casal se sentiu, processe o professor. Mas eu quero trazer um outro ponto aqui, que é este professor da Escola de Comunicação lá da UFRJ. É essa a qualidade de alguns dos nossos professores. A universidade, quando criada centenas de anos atrás, ela tem por si a pluralidade. E qual é a pluralidade que a gente vê no Brasil de hoje nas universidades? Dias conversando com um amigo, seu filho de centro, está cursando Direito na UFRN, onde eu cursei o curso de Direito. E ele diz, rapaz, eu estou quase virando um cara de direita, porque eu não aguento mais a balela,
tanto de alunos como de professores. Lamentavelmente, a Universidade Pública Brasileira tornou-se uma fábrica de pessoas que pensam de uma única forma. E faz você, como eu, pensar duas vezes se faz sentido colocar seu filho na Universidade Federal, por exemplo, onde eu estudei e tenho orgulho disso, porque havia pluralidade, Renato, no nosso tempo. Com certeza. Você tinha pelo menos a chance de conversar e de ouvir opiniões contrárias. Onde na Universidade Pública Brasileira hoje se tem opinião contrária? Eu conversando com uma amiga minha que a filha faz psicologia, aliás, eu conversei com a estudante de psicologia da UNB, porque se na Federal tá ruim, na UNB é muito pior. Eu dizia, me diga uma coisa, é isso mesmo? É uma fábrica de pensamento único? Sim, Luiz. E não se admite o contrário. Se você levantar o dedo para questionar, você será suspenso. Você será deixado de lado. Logo, a universidade, que tem por si só uma plataforma de pluralidade, onde os contrários deveriam se unir e conversar, mas virou uma fábrica de gente que só pensa de uma única forma. Por quê? Porque esse professor aqui, que defende a guilhotina para um casal e sua filha, é o que está ensinando o seu filho na Universidade Pública Brasileira. Essa é a qualidade. Agora vai ver a produção deste rapaz. Quando eu vejo a extensão, porque a minha grande crítica à Universidade Federal segue sendo a extensão. Nós temos projetos de extensão hoje financiados por dinheiro público que não servem para nada, que não resolvem o problema real deste país. São discussões inócuas que não chegam. Um dia desse eu fui ver uma célula de pesquisa lá, qual era o tema. Eu fiquei impressionado e indignado com que tipo de extensão aquele estudo poderia ter. Com isso eu não estou generalizando. Tem muita solução sim que foi encontrada, inclusive para o Rio Grande do Norte, na Universidade Federal. Tem grupos de estudos que merecem as nossas palmas, mas tem dinheiro público sendo gasto para nada. E professor que ensina o seu filho a pensar de uma única forma. E quando ele abre a boca para dizer alguma coisa contrária, ele é defenestrado. Ou seja, eu sempre estou assinalando para os outros as virtudes. Mas eu esqueço que eu também sou passível de crítica. Tem um rapaz na universidade da UNB que você falou. A UFRJ soltou a nota, tá? Se distanciou do professor, diz que ele é aposentado desde 2022 e que as publicações dele não refletem nada o pensamento da universidade. É o que ela tinha que fazer, né, Bem? Tem que fazer isso. Outra coisa. Agora, não é coincidência esse tipo de atitude, que a meu ver tem vários adjetivos. Ele é covarde, ele é contra uma criança de quase em torno de 4 anos, 5 anos de idade, que é mais ou menos a idade dela, é da idade da minha filha. E ele acaba sendo uma covardia, e não é coincidência ele ter acontecido algumas semanas depois de uma campanha desastrosa, mais uma vez, do governo, de se voltar contra bilionários. São minoria da minoria no Brasil, que é um país rico em natureza e rico em muitas coisas, mas muito pobre em termos da sua população. Então é muito fácil você botar nós contra eles, separar quase a totalidade da população brasileira, e aquela velha mania e aquela velha coisa de encontrar os culpados. Tem que ter um inimigo, que agora, com esses números péssimos de Lula, onde é que vai encontrar o inimigo? Pobres contra ricos. Pobres, que são 99% da população, não, 90%, ou aí vai pegar, contra os ricos que pegam os bilionários. Qual é a culpa dessa menina? De 5 anos de idade, de usar uma bolsa dessa, que foi dada ou não, que tivesse comprado. O cara tem direito de comprar. Se a gente for fazer o comparativo do celular desse professor, do celular que alguns pobres têm acesso, também é enorme. Hoje é considerado os 1% dos brasileiros mais ricos. Eles são, se você ganha mais de 20 mil reais, você está dentro dos 1% mais ricos do Brasil. 20 mil reais. Se você ganha mais de 8 mil reais, pode pesquisar aí na internet, ganhou mais de 8 mil reais, você está entre os 10% dos brasileiros, 10% dos brasileiros mais ricos do Brasil. Então, é demagogo, é covarde. Esse professor, provavelmente aposentado, se não está entre 1% mais rico, está entre os 3%. Ele que está criticando. Os políticos que estão todos aderindo a essa campanha covarde, todos estão entre os 1% mais ricos do Brasil, usando os outros 99% nesse discurso de massa de manobra. Covarde, de massa de manobra. Todos os políticos que apoiam essa campanha desastrosa do governo, e não serão tributados, e não geraram nada com essa riqueza. Eles são pagos com os nossos impostos. Então, todos esses políticos que estão defendendo, eles fazem parte de... E aí? Vai ser 99% contra 1%, incluindo você? Ou você está de fora dessa? Você está usando esses 99% para fazer isso.